pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais uma aulinha de biologia, que eu sei que vocês gostam bastante. Então hoje a gente vai introduzir o assunto de sistema respiratório, tá bom? A gente vai dar uma pincelada nos sistemas respiratórios dos animais em geral e uma aprofundada no sistema respiratório humano, relacionando com o contexto que a gente está vivendo da Covid-19, que é uma doença que pode desenvolver um quadro grave de síndrome respiratória, e vocês têm que saber bem sobre isso, até para instruir sua família, as pessoas que convivem com vocês e poderem se proteger e não se contaminar pela doença. Tudo bem, gente? Então, hoje a gente vai iniciar o sistema respiratório dando continuidade aos estudos dos sistemas. Bom, gente, primeira coisa, antes de estudar o sistema respiratório, é muito importante que você entenda o que é o metabolismo celular, o que é a respiração celular. Então, quem não assistiu essa aula ainda de respiração celular, eu tenho ela gravada ainda, posso disponibilizar para você assistir, tudo bem? É muito importante que você entenda a respiração celular antes de você vir aqui assistir essa aula, tudo bem? Vamos lá. A respiração nada mais, nada menos que um processo básico de absorção do oxigênio e eliminação do dióxido de carbono. Quem entende da respiração celular sabe por que a gente precisa do oxigênio, tudo bem? E o dióxido de carbono é o resultante, a excreta, vamos dizer assim, desse metabolismo celular, tudo bem? Então, assim, o oxigênio é essencial porque ele participa como aceptor final de elétrons lá na cadeia respiratória. Isso é muito importante, o Enem pode vir cobrando isso. Qual é a função do oxigênio e por que a gente deve realizar a respiração para manter o aporte de oxigênio necessário. Então, é para não parar a respiração celular, não parar a cadeia respiratória. Tudo bem, gente? E aí a gente tem tipos de respiração, né? Como os animais fazem respiração. A gente tem a difusão, que é a mais simples, a traqueal, branquial e pulmonar. Tudo bem? Essas são as formas mais comuns, tá? Bom, a difusão, gente, nada mais nada menos, é como se fosse a difusão simples, na verdade, né? São animais de pequeno porte, tá bom? Que não necessitam de um metabolismo com grande aporte de oxigênio, e aí você tem a troca gasosa ocorrendo por uma membrana. Exemplo, a gente tem aí o sapo, né? Essa foto aí do sapo, que é um anfíbio, e o sapo ele tem uma respiração cutânea auxiliando a respiração pulmonar. Então ele consegue fazer a troca de gases a partir da pele, absorver oxigênio a partir da pele e eliminar o dióxido de carbono. Tudo bem? Lembrando que o dióxido de carbono é o CO2, tá? O CO é o monóxido de carbono, que é tóxico. Lá na aula de respiração celular eu falo por que ele é tóxico. Tudo bem? Bom, aqui eu também tenho as águas-vivas, que são representantes dos quinidários, tá? Que fazem difusão de gases em ambiente aquático, e outros tipos de endoparasitas e outros animais como os endoparasitas, como as lombrigas, as tênias, que são parasitas intestinais, também realizam esse tipo de respiração por difusão. Tudo bem que é um tipo de respiração mais simples. Bom, outro tipo de respiração é a traqueal, que as traqueias são estruturas nas paredes de alguns animais, como os insetos, tá bom? Todos os insetos fazem esse tipo de respiração traqueal, tem as traqueias, beleza? E aí essas traqueias se comunicam com o meio externo por meio de um orifício, onde há troca de gases, tá bom? E alguns animais, como os escorpiões e as aranhas, eles têm um tipo especial de traqueia, chamada de filotraqueia, tá? Só muda a conformação da traqueia, ocorre uns tubos mais elaborados, mais complexos, mas é o mesmo estilo de respiração, tudo bem? Mais para frente, quando a gente falar de reino animal, a gente vai dar uma especificada maior em cada tipo de respiração. A gente tem a respiração branquial, por meio das brânquias,
que ocorre nos animais aquáticos. Olha aí o exemplo do peixe, né? A gente tem aí bem visível as suas brânquias, e aí a gente tem vários capilares presentes nessas brânquias, onde vai ocorrer a troca gasosa, tá bom? Com os gases dissolvidos, né, na água onde o peixe está presente. Então a água passa por essas brânquias e ocorre a entrada de O2 e a saída de CO2. Beleza, gente? E por último, né, a respiração mais evoluída, vamos dizer assim, que possibilitou no decorrer da evolução, quando a gente falar de evolução mais para frente, que os animais dominassem o âmbito terrestre, né, o meio terrestre, saísse da água e fosse para a terra, que é a respiração pulmonar, tudo bem? O desenvolvimento da respiração pulmonar. Então, assim, a gente tem o crescimento, animais de maior porte, né, nesse estilo de respiração, né? Então, aí a gente tem como os cavalos, olha aí, ó, a imagem de um cavalo, o tamanho do pulmão desse cavalo, para aumentar a superfície de contato do pulmão e ter maior troca gasosa, para você ter uma maior oferta de oxigênio por esse organismo. Aí a gente tem a foto também de um pássaro, de uma ave, tá? Ele tem um pulmão e ele possui estruturas específicas chamadas sacos aéreos, tá? Que estão anexos ao pulmão, e ele fica cheio de ar para diminuir a densidade desse pássaro, tá? Como são animais que necessitam voar, para diminuir o peso. Então esses sacos aéreos ficam cheios de ar e auxiliam os pássaros no voo. Também é um mecanismo evolutivo das aves, tudo bem? Bom, o sistema, a respiração pulmonar, ela está presente nos vertebrados terrestres, né, e alguns animais aquáticos também. Bom, vamos lá então falar da estrela da aula, que é o sistema respiratório humano. Tudo bem, gente? Bom, sistema respiratório humano, aí vocês já devem ter visto essa imagem em alguns livros de biologia do ensino médio, né? Então a gente tem uma visão das estruturas do sistema respiratório humano, desde a cavidade nasal, da narina, passando ali pela faringe, até a laringe, atingindo a traqueia, a árvore brônquica, os alvéolos, o parênquima pulmonar, o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Então, assim, essa é uma imagem geral. Então, vamos falar de cada parte desse sistema respiratório. Primeiro, a gente tem ali na entrada, né, na cavidade nasal, a gente tem as narinas, né, o vestíbulo, que é a entrada para o sistema respiratório, a entrada de ar. Ali tem inúmeros pelos para fazer a filtração de partículas, que não haja nenhuma entrada de substância nociva, né, para filtrar esse ar que entra, que vai adentrar as estruturas respiratórias. Então aí você consegue ver as fossas nasais, tudo bem? As conchas nasais. Então tudo isso revestido com epitélio respiratório, com epitélio olfatório, que vai participar da olfação, tá bom? O bulbo olfatório está presente aí no superior da cavidade nasal, tudo bem? E nessa compartimento, nessa cavidade, há inúmeros cílios, inúmeros pelos também, em que vai fazer a filtração e a produção de muco para a proteção do nosso sistema respiratório e haver a filtração para não entrar partículas nocivas, tudo bem? Então, aí também vai formar a nossa famosa meleca, né? Em que é acúmulo de partículas que foram presas, né, para não adentrar o sistema respiratório e não prejudicar a nossa respiração. Engraçado que o teste com suave, né, que como aquele cotonete que faz para o coronavírus, para identificar a presença do coronavírus,
introduz o suave pela narina e ele vai lá no fundo da cavidade nasal para retirar bastante muco dali e identificar a presença ou não do coronavírus. Tudo bem? Aqui representado o bulbo olfatório, tá bom? Que é um nervo craniano que vai fazer a parte da sensibilidade do olfato. É aí que está as células sensitivas que vai fazer a discriminação olfatória, tá bom? Dos cheiros, dos odores. Muito importante para a memória olfativa, muito importante para a sensibilidade dos alimentos, o desenvolvimento do paladar. Então, assim, é muito importante a questão da olfação, do sistema da sensibilidade olfatória, tá bom? Para o desenvolvimento humano. Aqui eu coloquei uma estrutura para vocês conhecerem, que são os seios paranasais, os seios da face, né, como muitos dizem. Olha aí que está presente na parte frontal. A gente tem esses seios paranasais que tem secreções nele e algumas pessoas sofrem de uma doença chamada sinusite, que é a inflamação desses seios paranasais, que desenvolve uma dor de cabeça e muitas vezes insuportável, que a pessoa tem que fazer uso muitas vezes que agrava essa doença de antibiótico, porque há infecção desses seios paranasais e a inflamação acentuada, desenvolvendo dor, febre, em alguns casos podendo agravar demais, que há necessidade até de fazer radiografia. E aí, dando continuidade, né, saindo aí da cavidade nasal, o ar vai passar pela faringe, que é uma região, né, compartilhada tanto pelo sistema respiratório como pelo sistema digestório, tá? Então aí a gente tem a divisão de nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe vai do término da cavidade nasal até ali no palato mole, tá? Circulado de vermelho aí a região nasofaríngea. A orofaringe vai ali do palato mole até a epiglote, o início da epiglote. Eu vou falar mais dessas estruturas para vocês mais para frente. E a laringofaringe é ali abaixo da epiglote até o início do esôfago. Tudo bem? Bom, é muito importante que o controle da deglutição, quando a gente come, seja bem coordenado, né, para não haver entrada de alimentos para o sistema respiratório. Vocês conseguem ver ali essa bola verde, que é o bolo alimentar quando a gente come, tá? Quando a gente está comendo, você tem que ter o fechamento da epiglote, a epiglote fechar a entrada da laringe para o alimento passar e ir para o esôfago. Então a gente tem a epiglote fazendo esse controle, o sistema glote e epiglote. Olha ali, quando a epiglote está aberta, a entrada de ar, tá vendo? A setinha azul. Então a epiglote está aberta nesse caso. Quando o alimento passa, ele vai adentrando a faringe, mais especificamente a orofaringe, a epiglote se fecha sobre a glote, tudo bem? A epiglote desce, olha ali, a entrada da faringe, ela está totalmente vedada, beleza? Aí o alimento passa e vai para o esôfago, tudo bem? A faringe e a entrada do esôfago estão um do ladinho do outro, tá? A epiglote que vai fazer esse controle para onde o alimento vai. E é muito importante que muita gente fala comendo, tá? As cordas vocais estão presentes aí na entrada da laringe, e aí você vai falando e a epiglote quer se fechar para o alimento passar, e você está comendo e está falando junto, e aí do nada você engasga. Por quê? Porque há entrada de alimento para dentro da laringe, e aí o reflexo de tosse é ativado, e aí você começa a tossir compulsivamente para expelir aquele alimento que entrou no lugar errado, tudo bem? Então, comam sem falar, comam primeiro e depois vocês falam. Bom, então a gente tem aí mais especificamente a laringe agora, olha a entrada aí
da laringe. A gente tem a epiglote, que é uma cartilagem de hialina, tudo bem? Que vai fazer esse controle aí abaixo da língua, a entrada de ar e a entrada não deixar passar alimentos, tudo bem? E aí na entrada da faringe a gente tem as cordas vocais que são pregas que vão vibrar no decorrer que o ar passa para o desenvolvimento da voz, tá? Desenvolvimento do aparelho vocal. Bom, aqui é uma outra visão da laringe, tá? E a epiglote aí, ó, para vocês darem uma olhada, que é um tipo de cartilagem, tudo bem? E as pregas vocais, olha como que é a visão superior dessas pregas vocais. Então essas pregas vocais, elas vibram no decorrer que o ar passa por aí e produz a fonação, os fonemas, que vai fazer parte da fala, tudo bem? No desenvolvimento da fala. Bom, passando a faringe, a gente tem a traqueia. A traqueia é esse canal cheio de arcos cartilaginosos que mantém a estabilidade da traqueia para ela não se ocludir e não impedir a passagem de ar, tá bom? Essa traqueia tem inúmeros cílios, inúmeros células produtoras de muco que também vão fazer a filtração do ar para conter o avanço de partículas nocivas. Então, além dos seios paranasais, da fossa nasal, que vai conter a entrada, fazer a filtração do ar, a traqueia também vai fazer a filtração do ar, eliminando o muco, tá bom? Então é muito importante para que nenhuma substância nociva adentre os nossos pulmões e prejudique a troca gasosa. Muito importante é o que pessoas que fazem uso de tabaco, qualquer tipo de tabaco, o cigarro, as altas temperaturas do cigarro faz a destruição, ocasiona a destruição desses cílios, dessas células que produzem o muco, desses cílios que contêm as partículas. E aí a gente fica mais suscetível a doenças respiratórias, por isso que as pessoas tabagistas ficam mais suscetíveis a desenvolvimento de doenças respiratórias pelo agravamento que o cigarro, a vulnerabilidade que o cigarro deixa ao aparelho respiratório. Tudo bem? Então, partindo da traqueia, ali na bifurcação, a gente vai ter a divisão em brônquio principal esquerdo e direito, e aí vai ter vários brônquios segmentares que vão se segmentando até formar brônquios menores chamados de bronquíolos, tá bom? Olha aí, ó. A gente tem os brônquios se ramificando até formar os bronquíolos, que são canais com menor diâmetro, tudo bem? E no final a gente tem o alvéolo, os sacos alveolares, que é onde vai ocorrer a troca gasosa propriamente dita. Aqui a gente consegue ver o parênquima pulmonar, né, que é essa estrutura que vai revestir a árvore brônquica, tudo bem? A gente tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito é trilobado, 3 lobos, aí você consegue ver um rosa mais escuro, um rosa mais choque e um rosa mais claro. O pulmão esquerdo são 2 lobos, tá? E aí a gente tem uma estrutura chamada pleura que reveste esse pulmão, esse parênquima pulmonar, tudo bem? Que vai fazer o revestimento desse parênquima e é dividido em 2 membranas, a pleura parietal e a pleura visceral. A pleura visceral é mais interna e a pleura parietal é mais externa, e há um líquido surfactante, tudo bem? Presente entre essas 2 pleuras para diminuir o atrito entre elas, porque no momento conforme a gente faz a nossa respiração, o desenvolvimento da nossa respiração, ocorre a expansão, né, e a diminuição de volume do pulmão. Então essas pleuras, elas têm atrito entre elas, então tem que ter um líquido para diminuir o atrito e proporcionar menor desconforto respiratório, uma respiração mais confortável.
Só para ilustrar para vocês a importância desse líquido entre as pleuras, o líquido interpleural, é a síndrome do desconforto respiratório nas crianças. Tá? Muitas crianças prematuras que nascem de 7, 6 meses ainda não teve tempo de desenvolver esse líquido surfactante, tá bom? Entre as pleuras. E aí a criança tem uma pleura com atrito muito grande e ela não consegue fazer a expansão do pulmão corretamente. E aí a respiração fica comprometida, aí tem que entrar na UTI, a criança fica internada com ventilação mecânica, é bem complicado. Bom, aí a gente tem a ilustração dos sacos alveolares, os sacos alveolares cheios de capilares, tá bom? Para fazer a troca gasosa, tudo bem? Cheios de alvéolos. E por que eles são cheios de capilares? Porque é aí que vai ocorrer a hematose, né? Que é a troca gasosa. Olha aí a hemoglobina chegando aí, tudo bem? A hemoglobina chega, há uma pressão maior de CO2 que vem da artéria pulmonar, tudo bem? A artéria pulmonar que sai do coração rica em CO2, tudo bem? Volta lá na aula de sistema circulatório para dar uma olhada se você ainda está com dúvida nisso. Então aí chega esse sangue venoso cheio de CO2 na hemoglobina. A hemoglobina libera o CO2 para o alvéolo, que vai fazer parte do ar que vai ser expirado, jogado para fora. E a gente tem o O2 entrando e oxigenando a hemoglobina, tá bom? Formando a oxihemoglobina. Tudo bem, gente? Aí a gente tem uma foto das hemácias, tudo bem? Onde está presente a hemoglobina. Lá na aula de histologia eu falei para vocês sobre a formação da oxihemoglobina, tudo bem? Que cada molécula de hemoglobina pode carregar até 4 átomos de oxigênio no processo de hematose. E esse CO2 que está dissolvido em maior parte no sangue, gente, a maior parte do CO2 está dissolvido no sangue, tá bom? Não está em forma de carboxiemoglobina, que estaria ligada à hemoglobina. Alguma parte sim, mas a maioria dele está dissolvido no sangue. E é muito importante vocês entenderem essa dissolução do CO2 no sangue, porque quanto mais CO2 eu tiver no sangue, eu vou aumentar a acidez do meu sangue. Então, eu não posso ter muito CO2 dissolvido no meu sangue, porque eu vou alterar o pH, e alterando o pH eu posso prejudicar outras funções vitais. Olha aí, eu coloquei a reação para vocês. O CO2 que sai dos tecidos entra na corrente sanguínea, tudo bem? Reage com a água formando um ácido carbônico. Esse ácido carbônico é instável e se dissocia em H+ e bicarbonato, tá bom? Esse H+, o aumento de H+, é que vai ser responsável, tá, pelo aumento da acidez. Bom, esse bicarbonato, gente, vocês vão ter uma matéria chamada equilíbrio químico, que é o que está representado aí. Quanto mais CO2 eu tiver dissolvido no sangue, mais o equilíbrio vai estar deslocado para a formação do ácido carbônico, tudo bem? Esse ácido carbônico vai ser dissociado e vai aumentar os níveis de H+ e bicarbonato no sangue, tudo bem, gente? E aí vai, consequentemente, diminuir o pH, aumentando a acidez. Aqui eu coloquei um videozinho sobre como que é a fisiologia da respiração. Eu vou ver se vai rodar aqui para vocês verem, dar uma olhada. Vamos lá, jogou para o YouTube, deixa eu ligar a internet para vocês conseguirem olhar
a fisiologia da respiração. Travou tudo aqui. Vamos ver se agora vai. Cliquei de novo. Agora vai. Respiração. O ar deverá entrar pela boca e pelo nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, enchendo os pulmões. O tórax se expandirá em maior volume na sua base, o que será propiciado pelas últimas costelas, as flutuantes. O diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen, vai descer e cuidar do ar inspirado. É preciso fazer uma pressão para baixo e todo o abdômen sofrerá uma tensão. Seguramos este ar, que estará oxigenando nosso sangue por alguns segundos, com a pressão muscular mantida no diafragma e o cuidado de não pressionar as cordas e os músculos do rosto, que deverão estar relaxados. Continuando, iremos permitir a saída do ar, mantendo a pressão até que os pulmões se esvaziem. Então, gente, vocês conseguiram visualizar aí nesse videozinho, né, o movimento respiratório. A inspiração, que é a entrada do ar, ela só vai ocorrer se a pressão nos alvéolos for uma pressão negativa, ou seja, uma pressão menor do que a pressão externa. Lembra lá que a diferença de pressão, vocês vão ver na física, tá? Na mecânica das pressões. Deixa eu voltar lá no slide. Vocês vão ver nas diferenças de pressões que a pressão é como se o gradiente de pressão vai com maior pressão para menor pressão, tudo bem? Então o ar ele vai do ambiente que está em maior pressão, que tem maior pressão, para o que está em menor pressão, para fazer o equilíbrio, tá? A adequação desse ambiente de pressões. Então, assim, com a diminuição da pressão interna intrapulmonar, tudo bem? Uma pressão negativa, vai ocorrer automaticamente a entrada de ar para os pulmões, por meio da inspiração, tudo bem? E como que ocorre essa pressão negativa? Esse diafragma, ele contrai, aumentando o tamanho do tórax, tudo bem? Aumentando a expansibilidade pulmonar, e aí você vai ter a entrada de ar para os pulmões, para os alvéolos, tudo bem? Quando ocorre a hematose, deverá ocorrer a expiração no final da hematose, e aí a expiração, o diafragma relaxa, que vai diminuir a caixa torácica, vai contrair os pulmões vão ejetar o ar para fora, tudo bem? E aí o ar vai sair, o ar com gás carbônico em sua maioria, tudo bem? Então é assim que é o ciclo de respiração. E aí, como que faz esse controle? Lembra que eu mostrei a reação para vocês de o CO2 reagindo com a água, tudo bem? Formando o ácido carbônico e depois dissociando? A gente tem uma estrutura chamada bulbo lá no tronco cerebral. Quem assistiu a aula de sistema nervoso sabe o que é bulbo. Olha aí o tronco encefálico. A gente tem em rosa a ponte e amarelo bem abaixo o bulbo, tudo bem? É esse bulbo que vai fazer o controle dos movimentos respiratórios. Então, assim, o que o bulbo vai fazer?
ele tem mecanismos de detectar os níveis de de bicarbonato no sangue, tudo bem? De detectar também a acidez. Então, se a pessoa, por exemplo, ela prende o ar, tudo bem? Ela prende a respiração, ela para a respiração dela, haverá acúmulo de CO2 sanguíneo. Se haverá acúmulo de CO2, logo vai ocorrer maior formação de ácido carbônico. Presta bem atenção nisso aqui. Se vai ocorrer maior concentração de ácido carbônico, também haverá maior dissociação em bicarbonato e H+, ou seja, vai aumentar a acidez do sangue, o que é um risco, tudo bem? Então o bulbo identifica esse aumento do nível de bicarbonato e aí o que ele faz? Ele manda estímulos, tudo bem, para o diafragma, para os músculos intercostais, os músculos da parede torácica, para forçar a respiração e você não consegue prender a respiração por muito tempo, tá bom? Então, assim, muita gente faz o teste de tentar prender a respiração por 1 minuto, 2 minutos, para ver o tempo máximo que consegue prender a respiração. Não consegue, tudo bem? O bulbo manda estímulos e aí é involuntário, você não consegue prender e chega uma hora que você não aguenta e a respiração é liberada. Você é obrigado a respirar por esses níveis de acidez que o bulbo detecta e estimula você a fazer o processo respiratório, tudo bem? Então, o controle da respiração está basicamente no centro respiratório do bulbo, vários núcleos presentes no bulbo. E aí, gente, a gente falou da fisiologia respiratória, da hematose, do transporte de gases, tudo bem? Então, assim, está muito relacionado com o contexto que a gente está vivendo. Tá, gente? Muitas doenças acometem o sistema respiratório e acometendo o sistema respiratório vai prejudicar todo o funcionamento do nosso corpo, porque o corpo inteiro necessita de oxigenação, necessita do oxigênio para a realização da respiração celular e o funcionamento vital. Tudo bem? E aí, no contexto do Covid, eu decidi falar um pouquinho do Covid-19 para vocês, bem básico, para vocês terem uma noção do que é essa doença. Bom, vocês acompanharam os canais de notícias, estão acompanhando. Foi uma doença que surgiu em Wuhan, na China, né, uma cidade na China, e tomou grandes proporções em escala mundial, virou uma pandemia, né? E assim, é uma doença que em alguns casos podem ser assintomáticos, na maioria, muitos sintomas leves, mas em muita gente há o agravamento para o desenvolvimento da síndrome respiratória aguda grave, que é uma síndrome que compromete o aparelho respiratório de forma tão grave que pode levar à morte, tudo bem? E qual é o problema dessa Covid-19, desse novo coronavírus que foi descoberto? É que a transmissibilidade dele é muito competente. Ele consegue, a transmissão interpessoal é muito efetiva, ele tem uma taxa de infecção muito alta, então ele fica por horas, até 24 horas em superfícies, nos alimentos. Por isso que muita gente adota a higiene pós ir ao mercado e fazer compras ou voltar do trabalho, higienizar tudo que vem da rua, tomar banho antes de entrar em casa para não contaminar a família. Essas medidas são muito importantes porque esse vírus tem um potencial muito forte de contaminação, tá bom? Então por isso que a gente tem que manter todos os cuidados possíveis para não ocorrer a contaminação nossa e nem dos nossos familiares. E aí, quais são os principais sintomas da Covid-19? Tá? Muitas pessoas são assintomáticas, ou seja, não vão desenvolver esses sintomas, tá? Mas há sintomas que são característicos, como a febre, tá? A tosse seca presente em muitos casos de coronavírus, da Covid-19, a falta de ar e a dificuldade de respirar pelo comprometimento dos brônquios, da árvore brônquica, dos alvéolos, tudo bem?
os calafrios, que muito relacionados ao desenvolvimento da febre. Pode aparecer dor muscular, pode aparecer dor nas articulações, a cefaleia, que é a dor de cabeça, tá bom? Dor de garganta também pode aparecer. Muitos casos da Covid-19, também a perda de olfato, perda de paladar, ou seja, o comprometimento lá, lembra da cavidade nasal, onde está o bulbo olfatório? Então há comprometimento daquela cavidade, e aí a pessoa perde o paladar porque perde o olfato concomitantemente, e aí a discriminação do paladar e do olfato fica comprometida. Então, assim, são basicamente esses os principais sintomas. Tem outros, mas esses são os principais sintomas. E aí o que acontece que algumas pessoas ocorre o desenvolvimento da síndrome respiratória grave? Bom, gente, na maioria das infecções respiratórias, há o desenvolvimento de um quadro inflamatório. Lembra lá na histologia que eu falei para vocês da inflamação? O que acontece? O coronavírus ele pode proporcionar um quadro infeccioso que gera uma inflamação grave da parede do aparelho brônquico. Tudo bem? E essa inflamação ela vai comprometer de tal forma que vai obstruir os brônquios, os bronquíolos, impedindo a passagem de ar, porque vai produzir tanto muco, tanta inflamação, diminuição do diâmetro desses brônquios, desses bronquíolos, pela atividade inflamatória intensa que o coronavírus vai proporcionar, que o aparelho respiratório não vai conseguir fazer o aporte de oxigênio, fazer a hematose, tudo bem? Por causa desse comprometimento inflamatório que a Covid-19 vai ocasionar, tudo bem? E aí, é muito importante vocês sabendo disso, que é uma doença altamente transmissível, que pode se agravar, né? Que é muito perigoso, principalmente para os grupos de risco, que eu vou falar mais para frente. Então, todo cuidado é importante, muito necessário para conter o avanço do coronavírus, tá? Dentre os cuidados, eu coloquei o uso da máscara, coloquei como exemplo principal o uso da máscara de tecido, que muitos de vocês vão ter acesso. Não precisa ser essa máscara costurada aí, pode ser qualquer tecido. Quem quiser, eu posso ensinar a fazer a máscara de tecido normal, com tecido que vocês encontrem na casa de vocês. O uso do álcool gel para fazer a limpeza das mãos, né? Lavar com água e sabão também é muito importante sempre, principalmente se você necessitar sair de casa. Manter o distanciamento social, tudo bem, de no mínimo 2 metros, então nada de agarração, beijo, segurar, apertar a mão, nada disso, tudo bem? Manter a distância e o isolamento social, gente, ficar em casa, isso é muito importante, ficar de quarentena. Quem não precisa trabalhar, quem não precisa sair de casa para atividades essenciais, fica em casa. Não é a hora de academia, não é hora de fazer compra, não é hora de dar bobeira na rua, não é hora de andar de bicicleta, de correr, de fazer atividade física na rua. Fique em casa, só saia de casa se você precisar sair, se for essencial sair. E se sair, tomar todos os cuidados possíveis para conter a contaminação. E aqui eu coloquei a importância desse distanciamento social. Uma pessoa infectada em 5 dias pode infectar 2,5 pessoas, né? E essas 2,5 pessoas vão infectando umas às outras até chegar a 406 pessoas. Com distanciamento social, né, de no mínimo 50%, aí uma infecção, uma pessoa infectada infecta 50% menos do que se não tivesse o distanciamento social, tudo bem? E aí no final, depois de 30 dias, aí você tem aí 15 pessoas contaminadas. Olha a diferença de 406 pessoas para 15 pessoas, tudo bem, gente? Então o distanciamento social é muito importante. E aí a gente tem grupos de risco, tá? Pessoas com idade acima de 65 anos, pessoas que já têm uma doença pulmonar crônica, como asma, fibrose, efizema, tá?
tabagistas, pessoas que fazem uso do cigarro, expliquei a vocês que estão mais suscetíveis, pessoas que têm doenças cardiovasculares, já tiveram infarto prévio, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, que comprometimento do músculo cardíaco, né? Pessoas que apresentam hipertensão arterial crônica, diabetes, insuficiência renal, câncer, imunodeficiência como HIV, lúpus e outras doenças que afetam o sistema imunológico, tudo bem? Alguns vídeos que eu vi por aí sendo repassado falam que porque as crianças fazem uso de medicamento, por isso que não estão suscetíveis, por isso que estão imunes, aí a gente tem que tomar alguns medicamentos. Algumas pessoas estão falando da ivermectina. Gente, isso não é verdade. As crianças, elas têm um sistema imunológico mais novinho, acabou de ser formado, está ali a todo vapor esse sistema imunológico. Com o decorrer da idade, o número... Gente, parou de gravar porque acabou a memória, mas vamos continuar a partir daqui que a gente estava, tudo bem? Então, assim, o que eu estava falando para vocês era que ocorre a diminuição de células do sistema imunológico no decorrer do envelhecimento, tá bom? E os idosos maiores de 65 anos têm um sistema imunológico mais comprometido e por isso estão mais suscetíveis ao agravamento da Covid-19, tudo bem? Além de ter tipos de citocinas, que quem for da área da saúde vai entender melhor na faculdade, que estão aumentadas no decorrer do envelhecimento, porque o envelhecimento tem inúmeras imunoglobulinas, citocinas aumentadas, em níveis aumentados, e aí já é um quadro inflamatório. Então, assim, com a Covid adentrando, contaminando essas pessoas, há um agravamento muito maior. Não quer dizer que necessariamente todos vão morrer, todos vão agravar, ter uma síndrome grave, mas a chance é maior nesse grupo de pessoas, tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês instruções de como lavar a máscara de tecido, tá? É muito importante, gente, quando vocês forem usar a máscara de tecido, que vocês forem fazer na casa de vocês, é muito importante vocês se atentarem para os seguintes cuidados. A máscara tem que ter no mínimo 2 camadas de tecido. A máscara ela tem uma vida útil igual a máscara descartável de no máximo 2 horas. Então não passar de 2 horas de uso com a mesma máscara, tudo bem? Uma pessoa deve ter no mínimo de 2 a 3 máscaras, tudo bem? Essa máscara ela tem que ser de uso individual, então não pode ser compartilhada, tudo bem? Com o familiar, com o amigo, não pode fazer isso. E caso aconteça que sua máscara molhe ou fique úmida, trocar essa máscara imediatamente, tá bom? E é muito importante que, antes de fazer a troca de máscaras, tá? Antes de você colocar a sua máscara e depois que você for tirar ela e fazer a troca, você higienizar suas mãos, para você não contaminar essa máscara, tudo bem? Outra coisa muito importante é que caso você necessite sair, esteja no mercado com a máscara, não pegar a mão, não colocar a mão contaminada para ajeitar a máscara, coçar o cabelo, coçar o olho, colocar a mão na orelha, tudo bem? Porque isso pode contaminar a máscara da mesma forma e aí você vai estar suscetível, ok? Então, assim, tirou a máscara, coloca a máscara numa sacolinha separada, reservada, até que você chegue em casa e possa fazer a higiene da sua máscara. Então aí, tem 6 passos para vocês lavarem a máscara de forma correta, tá bom? Lavar separadamente é o primeiro passo, não lavar com outros tecidos, com outras roupas. Lavar primeiro com água e sabão neutro, tudo bem? Depois colocar numa solução de água sanitária e água, pode ser uma tampinha de água sanitária para 1 litro de água, durante 30 minutos essa máscara. Depois que colocar a máscara nessa solução, enxaguar bem essa máscara, ok?
O quinto passo, passar com ferro quente. E por último, guardar num recipiente fechado para deixar lá guardadinho, bem reservado, para você fazer o uso posterior da máscara, tudo bem? E é muito importante, gente, vocês tomarem cuidado, se protegerem, tá bom? Proteger a família de vocês, passar esse conhecimento para a família de vocês. Muitos de vocês são porta-voz do conhecimento na casa de vocês, então usem essa função, o conhecimento que vocês estão aprendendo no cursinho, na vida, nesse mundo, nesse exemplo, essa questão histórica que a gente está vivendo, uma situação difícil, que a gente necessita de mais informação verídica, que a gente dissemine informações que sejam verdades, que tenham fundamento científico, tá bom? Para não complicar ainda mais as coisas que já estão bem complicadas para o Brasil, por muitas decisões errôneas, tanto do governo como da população, que chegamos no ponto que estamos hoje como epicentro da doença mundial, né? Então, assim, vamos se cuidar. Quem quiser saber mais a fundo, pode me procurar, que a gente pode discutir questões mais aprofundadas, tá bom? E sempre importante se puder, fique em casa, tudo bem? Fique em isolamento social, vai estudar, fica quietinho dentro de casa, não saia, se puder, deixa outros parentes saírem, tá bom? Evita a contaminação, evita disseminar esse vírus. Proteja a família de vocês, tá bom? Essa doença não é uma gripezinha, não é uma brincadeira, algo sério. Já deixou mais de 30 mil famílias no Brasil sem seus entes queridos. Então não é uma doença para brincadeira não, tá? Então tomem todos os cuidados. Qualquer dúvida pode procurar a gente, tá bom? E vai ficar tudo bem. Logo mais essa doença vai passar, essa pandemia vai passar, e a gente está aqui com vocês para que vocês continuem estudando, continuem se preparando para o sonho de vocês, para vocês não desistirem, tá bom? Que no meio de tantas injustiças, de tudo que está acontecendo no mundo, a gente tenta fazer o Paralelos um lugar de esperança no meio disso tudo. Por isso eu fiz o slide verde hoje para vocês, tá bom? Então fiquem bem, qualquer coisa estamos aqui, gritem para a gente saber que vocês não estão bem, tá bom? Mesmo distantes a gente fica preocupado de tudo que está acontecendo e espero que tudo isso passe logo, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu essa aula, espero que tenha sido esclarecedora e que vocês que vocês tenham aprendido um pouco mais comigo hoje sobre o sistema respiratório, sobre a Covid-19, tudo bem? Muito obrigado, gente. Bom final de semana, façam as atividades.